Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje vocês vão rever o que foi atração no segundo semestre de 2013 aqui no programa. Eu começo reprisando a entrevista da apresentadora da RBS TV de Porto Alegre, Carla Fachin, que esteve em agosto em Cruz Alta, especialmente para participar da 14ª edição do Fórum de Comunicação, realizado pelo curso de jornalismo da Unicruz. Se é possível a gente falar em mudanças no telejornalismo a partir dessa convergência midiática? Com certeza. Essa mudança, essa convergência midiática já é uma realidade nas nossas redações. E a televisão, hoje em dia, o jornalismo televisivo, ele está sendo feito em cima dessa mudança. Porque não podemos mais ignorá-los, né? Sim. Ignorar a chegada da internet, a chegada dessa mídia alternativa, dos meios de comunicação alternativa. E a gente está trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E na prática, tu já tem bastante tempo de carreira, né? Então, assim, tu já sentiu essa mudança, tu vem de uma era onde não tinha tanto esse meio tecnológico, mas que agora esse meio foi absorvido à tua rotina de trabalho. Que tipo de dificuldades tu sentiu para essa adaptação? Como é que foi se adaptar com essa nova rotina? Acho que não tive dificuldade. Eu acho que quem está no meio acaba se adaptando a isso. A gente vai aos pouquinhos, porque ela não chegou assim como um AI-5, né? Ela foi aos pouquinhos entrando na nossa vida, na nossa rotina de trabalho, assim como na vida de todas as pessoas, né? Primeiro chegou a novidade do telefone, depois a novidade do telefone com a internet, depois as redes sociais, depois a gente viu que a gente tinha o poder de, através daquele telefone com uma internet, a gente ser um produtor de conteúdo e que aquele conteúdo podia virar notícia e que aquela notícia ia parar na televisão, no jornal, na rádio. Então foi uma coisa assim, gradativa. E acho que isso é muito... É uma coisa assim, ó, é bom demais para o nosso trabalho, porque mudança é uma palavra que tem que estar presente na nossa vida sempre. Novidade, mudança, aprimoramento, novos desafios. E isso é uma coisa que faz parte da nossa rotina. Então, assim, ó, nunca um dia é igual ao outro. A gente sempre tem alguma coisa nova a aprender. Então, a chegada dessa convergência na nossa realidade, na nossa rotina de trabalho, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E tem muito ainda para mudar. Tem muito para mudar. Tu acredita que esse profissional que está no mercado de trabalho hoje e os futuros profissionais que vão ingressar no mercado têm que estarem completamente adaptados a essa convergência midiática, a esse meio tecnológico para conseguir se inserir nesse mercado? Eu acredito assim que quem está hoje aqui nessa sala é de uma geração que já nasceu mais próxima dessa... Mais tecnológica, mais tecnológica, né? Eu sou do tempo, ainda quando eu entrei na RBS, em Cruz Alta, era uma máquina datilográfica que a gente digitava o texto, tirava aquela folha, ia para o Xerox, ampliava o Xerox, e o Pinto, nosso cinegrafista colega na época, que passava aquela folhinha com o texto ampliado em cima da lente, e assim que o era telepinto. O nosso telepinto, né? Então assim, ó, a gente passou por uma transformação. Depois disso veio o computador, depois veio o teleprompter. E então assim, ó, esses alunos que estão aqui, certamente eles vão estar mais familiarizados com essas tecnologias na hora de trabalhar do que as pessoas que são dessa geração um pouco mais antiga, que acabam tendo que passar por esse aprendizado também, sabe? Então assim, ó, quem está chegando agora no mercado de trabalho tem essa vantagem. Porém, não basta ter isso, né? Porque a gente precisa ter a juventude com novas ideias nos meios de comunicação, mas a gente também precisa ter aqueles que têm conteúdo, que têm história, que têm passado, que sabem tudo, de tudo, que são os jornalistas mais antigos, os mais veteranos, né? Esses a gente tem que estar sempre reverenciando. Outro entrevistado desse evento foi o jornalista gaúcho Juremir Machado. Juremir, hoje tu vai falar aqui para um público basicamente acadêmicos, né? Tem alguns profissionais, mas basicamente são estudantes ainda do jornalismo, dessa área de comunicação. No momento que a gente traz profissionais renomados dessa área, eles ficam muito eufóricos com as informações que vocês passam para eles. De que forma tu avalia essa troca de experiência? Como positiva? Muito importante a troca quando se é estudante e que se pode ter contato com quem já atua no mercado, é sempre interessante. Para o estudante, porque pode encontrar alguém que tem uma experiência de jornalismo,
E para o jornalista, na medida em que pode conviver com as expectativas dos estudantes. Porque nessa relação é sempre as duas partes aprendem. A gente aprende muito com quem está chegando, com quem está se preparando e que tem uma nova visão do jornalismo, principalmente nesta época de tanta renovação, redes sociais e tudo mais. E os estudantes têm aquela curiosidade pelo fato de que a gente já está na estrada há mais tempo. Sim. Então eles querem saber um pouco, muitas vezes, como é que o mercado realmente. Eu acho uma boa troca. Juremir, essas mudanças tecnológicas que vem acontecendo nos últimos anos, na área da comunicação, elas são muito mais visíveis, tanto no jornalismo televisivo, como no jornalismo impresso também vem apresentando essas modificações. Tu que trabalha diretamente com o impresso, de que forma tu vem sentindo essas transformações e o uso dessas novas tecnologias? As transformações, elas têm duas dimensões. Por um lado, nunca se teve tanto acesso à informação. Isso modifica a forma de fazer jornalismo. Tem mais informação disponível e às vezes há muita pressa até em usar essa informação, o que acaba gerando erros. Na pressa não tem muita averiguação, mas isso vai se corrigir com o tempo. Agora, eu acho que a grande modificação, ela está vindo. Ela é a médio prazo. Eu acredito que o impresso, se não vai desaparecer, vai diminuir muito. Porque o impresso é caro. E hoje a tecnologia permite fazer o mesmo sem imprimir. Então fica muito mais barato. Isso é decisivo. Há pouco a gente viu, e espantou o mundo inteiro, o fato de que o jornal Washington Post foi vendido a preço de banana. O jornal The Boston Globe também foi vendido. Assim, ninguém acreditava que pudesse ser vendido tão facilmente. Quem é que comprou o Washington Post? A Amazon. Então, a grande empresa de livros virtuais comprou um dos mais importantes jornais em papel do mundo. O que eles vão fazer com o Washington Post? Eles vão manter em papel? Eles vão transformar num produto virtual? Sim. Tudo isso está em discussão. Um dos assuntos de maior repercussão no país este ano foi a visita do Papa Francisco ao Brasil e a Jornada Mundial da Juventude. Eu recebi aqui no programa 2 jovens de Cruz Alta que estiveram no Rio de Janeiro participando do evento. A Jornada Mundial da Juventude é um encontro único para a Igreja Católica no Brasil e também principalmente para a juventude, né? E nós, então, enquanto jovens que buscam viver a fé, participar da Igreja, realmente é um momento marcante para a nossa caminhada de fé, para o nosso país e principalmente para a juventude de modo geral. Como nós trabalhamos com um público jovem, nós participamos de um grupo de oração jovem, ao qual nós estamos à frente, então para nós esse momento é muito significativo e foi muito significativo. Então nós já estávamos ansiosos esperando o momento de poder participar da Jornada Mundial da Juventude, né? E principalmente por ter o Papa pertinho de nós, né? Sim. Vocês chegaram a realizar alguma preparação para irem lá para a jornada? Como é que foi? Sim, no nosso caso, eu e o Vinícius fomos como missionários, né? Então, a gente precisava preencher alguns requisitos básicos para poder estar lá missionando. Então, nós precisaríamos já ter participado de alguma missão, né, estar engajado de alguma forma no movimento ao qual nós participamos, que é a Renovação Carismática Católica, né? E de uma forma geral, a própria organização da jornada, ela tem os seus critérios para que você possa participar da jornada como peregrino, né? Nós éramos, antes de sermos missionários, também peregrinos. Então, existe também toda uma preparação, até mesmo física, né? Porque exige muito de você lá, a gente caminha bastante, né? Claro que o jovem, ele tem uma disposição a mais por ser jovem, mas é bom ter esse preparo também. E também acredito que um preparo psicológico e principalmente um preparo espiritual para tudo aquilo que vai ser vivenciado.
Como é que é feito esse preparo espiritual assim para o pessoal lá de casa que não tem conhecimento, né? Porque a gente tem muita curiosidade. A gente que assistiu pela televisão e acompanhou, a gente vê aquela multidão lá, né? Porque realmente abarcou um número grande de pessoas. Mas a gente também não tem essa noção, né, de como que é essa preparação. Eu acho que só quem está inserido, né, quem se prepara para participar, consegue ter essa noção. Essa pergunta é muito interessante, Luciane, porque talvez esse ponto seja o que menos as pessoas costumam visualizar, né, quando se trata de um evento católico dessa magnitude, e principalmente quando diz respeito à atuação do jovem na igreja, né? Nós priorizamos e buscamos uma vida de oração, uma vida conforme aquilo, com toda a riqueza que a igreja nos oferece, com os sacramentos da Igreja Católica. Então, nós procuramos viver os momentos de confissão, ir à Santa Missa, participar de tudo aquilo que são, digamos, os artefatos, os nossos armamentos espirituais, porque a gente vai para uma batalha, né? Sim. E então nós priorizamos e buscamos viver essas coisas. Uma vida de oração diária, pessoal, um momento então em que a gente para conversar com Deus, né? A gente costuma dizer isso, né? Um momento que a gente para conversar com Deus e procurar ter essa intimidade para que a gente possa entender cada momento da jornada, entender a importância desses momentos e principalmente naqueles atos principais, quando o encontro com o Papa, a própria Via Sacra tem uma representatividade maior, uma simbologia maior, sim, se a gente já está vivenciando a nossa fé anteriormente, né? Vivenciando a nossa fé já na nossa rotina, no nosso cotidiano. Sim, até porque senão tu não consegue absorver aquele momento que tu tá ali, né? Eu penso que essa questão espiritual, ela é de suma importância, porque não somente nos atos centrais, em que realmente é o Papa que está lá, em que ele está evangelizando os jovens e todas as pessoas que estão ali, mas principalmente porque nas pequenas coisas de um peregrino, né, onde ele está acomodado, onde ele vai comer, a convivência com os outros jovens, se você não tiver um olhar espiritual ou um olhar de fé para com as coisas que estão acontecendo, muita coisa se perde, a jornada vira apenas um encontro de jovens e a questão espiritual ela se perde. Eu acho que a vinda do Papa Francisco ao Brasil trouxe uma renovação para a Igreja Católica, né? Porque eu acho que isso estava muito perdido, né? Esse sentimento de fé estava muito perdido entre os brasileiros, né? E eu acho que trouxe essa renovação, foi um aclamado, né, geral. E a gente pôde ver muito isso, e eu acho que o posicionamento do Papa também instigou as pessoas a isso, né? Porque o posicionamento dele sempre foi muito simples, sempre muito humilde, ele sempre foi muito sereno nas colocações dele, sério, mas ao mesmo tempo sereno, sem ferir a opinião das pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a gente tinha uma imagem do Bento XVI, que era uma imagem, às vezes, um pouco carrancuda, né? E eu acho que a imagem do Papa Francisco acalenta o povo, né? Eu acho que esse diferencial o povo conseguiu sentir, eu acho que o coração deles conseguiu ser tocado, né? Eu acho que tu coloca muito bem quando tu se refere à imagem, porque a imagem que o povo talvez tenha conseguido enxergar, principalmente o pessoal de fora da igreja, realmente muitas vezes era um pouco carrancuda do Papa Bento, né? Mas não que Francisco, como a Jennifer disse em um outro momento, ele veio renovar em sentido de doutrina ou de dogma, mas o Francisco ele vem, na verdade, atualizar de uma maneira diferente, né? É interessante que Papa Francisco, por ser da América Latina, ele se aproxima muito mais de nós, principalmente gaúchos, né? por ser argentino, né? Claro. Até ele tomou chimarrão, né? na sua passagem. Então, pena que foi numa cuia do Grêmio, né? Mas depois foi uma cuia neutra. Foi? Então tá. Então aí ficou mais bonito. Se tivesse sido uma cuia colorada, a coisa ia ficar bem melhor. Eu já acho que fica melhor na cuia do Grêmio. Meu Deus. Tudo bem. Vamos ficar com a neutra, então. Vamos ficar com a neutra, então. Mas isso que é interessante. Papa Francisco ele tem uma facilidade, né, pela questão cultural, de se aproximar de nós, latino-americanos, que tem um número expressivo de católicos. Já Papa Bento XVI,
digamos, com a mesma argumentação, com os mesmos conceitos, mas de uma maneira cultural diferente, até porque a bagagem dele cultural e também uma bagagem, eu posso dizer, até mais acadêmica, porque Papa Francisco era um filósofo, era um doutor, tinha 7 doutorados, né? Papa Bento, não Papa Francisco, né? Então, Papa Bento, ele caminhava e agia conforme a sua cultura, que era uma cultura bavária, né, da Alemanha. Então, até as suas vestimentas, então, aparentava muitas vezes que ele era um papa distante da nossa realidade. Né? Francisco, ao contrário. Francisco, por ser latino, por trazer essa simplicidade, de priorizar isso, porque conhece o seu povo também, né? Ele se adequa à nossa realidade, chega perto de nós, porque eu vejo assim também, Francisco é um cara que deu muito trabalho para o pessoal que trabalhava com protocolo, porque ele quebrava todos os protocolos. Francisco é por aqui, eu quero parar agora. Aí os seguranças tinham que se mobilizar, né? Então, Francisco tem essa popularidade, esse jeito carismático, mais próximo de ser. Juliana Kirchhoff, arquivista aqui da Unicruz e que se lançou como escritora no ano de 2013, participou da Feira do Livro em Porto Alegre e fez sucesso com o lançamento de seu livro A Pequena Arquivista e o Menino que Nunca Nasceu. Ela também carimbou a sua participação aqui no Sala de Estar. Hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, que a Juliana escreveu, que é A Pequena Arquivista e o Curioso Caso do Menino que Nunca Nasceu. Como é que surgiu a ideia desse livro, Juliana? Então, esse é um projeto que começou ano passado, mais precisamente em setembro do ano passado. Eu fui em um evento de arquivistas em Porto Alegre e eu voltei minha filha nasceu e eu estava um pouco afastada desses encontros, dessa conversa. E aqui na região eu não tenho muito contato com outros arquivistas, né? Então eu fui a esse evento e eu pude conversar com eles de novo, reavivar esse diálogo profissional. E eu me dei conta de que eu precisava mostrar para as crianças, mostrar para minha filha esse mundo que pode ser tão fantástico, pode ser tão diferente e que existe uma gama de profissionais espalhados por aí desenvolvendo e fazendo atividade. Então, foi um ano de trabalho para chegar nesse resultado. E como é que se deu esse processo de trabalho? Eu estava folheando antes aqui e estava vendo a ilustração do livro, assim, ela é fantástica, né? E como é que se deu todo esse processo de confecção desse trabalho? Como é que tu trabalhou esse texto? Como é que foi essa parte de ilustrações, que também teve que ser um trabalho em conjunto? Claro, né? Com certeza. O texto, ele surge naturalmente. Eu digo que quando a gente gosta do que faz, quando a gente tem amor, quando a gente se dedica a uma coisa com muito carinho, assim, as coisas fluem, né? Então, o texto, contar a história da minha profissão é muito simples para mim. E a parte da ilustração, ela foi desenvolvida pela Mariana Basqueira, ela é de São Paulo, e nós começamos a conversar. Eu fui explicar para ela o que é o arquivo. Realmente, toda essa parte o que tem dentro do arquivo, como o arquivista se porta no arquivo. A gente fez todo um diálogo antes dela sentar e planejar essa ilustração. Quem te colocou em contato com ela foi a editora. editora. Que a eles editora me indicaram. é a Bookmakers, né? Exatamente, eles me indicaram ela. E quando eles me mostraram os primeiros traços delas, assim, eu já fiquei encantada. Eu disse, nossa, tem que ser ela. E aí nessa conversa toda, mostrando o que é o arquivo, que no arquivo não tem livros, que no arquivo tem papel, é documento, são objetos diferentes de trabalho. Foi indo, e ela me mandou os primeiros rascunhos. E eu quase não acreditei quando eu vi, porque eu acho que nem na minha imaginação mais otimista eu conseguiria ver esses desenhos, assim. Um traço delicado, ele conseguiu contar a história, foi assim, foi a segunda autora do livro, é a Mariana. Sim, ela conseguiu juntar o teu texto com a imagem da forma que tu Exatamente, idealizava. Ela teve uma percepção, uma sensibilidade muito grande para passar isso, assim, o trabalho dela. Eu acho que o escritor infantil, ele não trabalha sozinho, né? Quando tu escreve um livro para adultos, ele é o texto cru ali, então tu tem que atender o teu público em preto e branco. E o escritor infantil, ele precisa chamar atenção para o desenho, ele precisa ser colorido, ele precisa ser delicado. E as crianças que já entraram em contato com o livro, assim, que sentaram para ler, elas tocam no desenho, elas sentem muito a ilustração. Ele ficou um trabalho, assim, realmente muito bom. Porque o desenho, o livro infantil tem essa coisa que as gravuras, as figuras, as cores, tem que interagir com a criança, né? Exatamente. A criança tem que olhar e aquilo tem que saltar
para ela poder Exatamente. se identificar, né? E isso o livro tem, é muito interessante. Ela faz um trabalho, assim, eu digo, sem a Mariana, talvez essa resposta eu não tivesse ficado tão satisfeita com o resultado final do livro. O professor Fernando Martins Ferreira, figura conhecida das formaturas crioulas aqui da Universidade de Cruz Alta, também foi um dos nossos entrevistados. Ele conversou comigo a respeito da Comenda João de Barro, reconhecimento da sua dedicação ao tradicionalismo gaúcho. Eu vim aqui para fazer publicamente um agradecimento a todo esse povo, a todos esses gaúchos e gaúchas que se irmanam no amor ao culto e à tradição gaúcha, prestigiando a formatura crioula. E, em razão dos 10 anos ininterruptos desse evento, por reconhecimento de serviços concretos de amor ao gauchismo, de amor ao estado do Rio Grande do Sul. Isso é o que diz na comenda, inclusive. É o que me deixa um tanto quanto maravilhado. Eu não tenho realmente palavras para externar a alegria que eu estou sentindo, não pelo reconhecimento em relação à minha pessoa, mas pelo reconhecimento da universidade, pela universidade, para os alunos que fizeram, que fazem e que certamente irão continuar fazendo a formatura crioula. Sim. Explica para o pessoal lá de casa, professor, o que é a Comenda João de Barro? A Comenda João de Barro ela é um reconhecimento pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo movimento tradicionalista gaúcho, em pessoas que prestam destaques e serviços concretos em razão à cultura ou qualquer forma de amor ao tradicionalismo gaúcho. Né? Então, agora em Espumoso, dia 20, estava todo o Estado representado nas suas regiões tradicionalistas, onde nós, Cruz Alta e mais outros 21 municípios, se faziam... na verdade, assim, 21 municípios da 9ª região tradicionalista. Eles estavam lá, mais as outras regiões tradicionalistas. Então, estava o Estado do Rio Grande do Sul lá, com o presidente, o senhor Bertolini, o presidente do MTG, entregando as comendas, entregando também para outras pessoas a medalha, como a medalha Barbosa Lessa, como reconhecimento, né, pelos relevantes serviços prestados ao gauchismo, ao pago do Rio Grande do Sul. E sem dúvida nenhuma, todas essas comendas que são destinadas às pessoas que marcam esses trabalhos, eu acho que são extremamente importantes. E esse reconhecimento é extremamente também importante, porque mostra, né, que as pessoas, com o passar dos anos, continuam cultuando a cultura gaúcha, continuam, né, acreditando no nosso tradicionalismo. Verdade. E demonstrando para as crianças, para os netos, para os filhos, passando de geração a geração. E essa é a nossa missão, é não deixar jamais a brasa da tradição apagar. Um dos assuntos debatidos no programa no mês de novembro foi a respeito do mercado de trabalho e como os profissionais devem fazer uso de ferramentas como diferencial competitivo. Uma entrevista muito produtiva com a Relações Públicas Caroline Giacobo. Confere só que legal. Vamos começar explicando o que é marketing pessoal, porque muitas pessoas confundem marketing com apenas fazer propaganda e não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é mesmo? Com certeza. Marketing, na verdade, é um conjunto. É também a propaganda. Sim. Né? Então, dentro dos 4 P's do marketing que a gente estuda, nós trouxemos para o marketing pessoal, onde a gente é um produto. A gente é um produto, onde a gente tem um valor, onde a gente tem que estar no mercado, né, na logística, que são os 4 P's. E dentro do marketing pessoal é isso. Como que a pessoa se comporta nesse mercado, né, como que ela está se vendendo, que imagem que está sendo passada né, para o mercado de trabalho. Realmente eu tenho conteúdo, eu sou um produto que preciso estar no mercado. E como que os outros estão me vendo? Então, o marketing pessoal é isso, é agregar valor, as minhas potencialidades, né, o que eu tenho de bom, de que forma eu estou trabalhando essas minhas potencialidades, o que eu não sou tão bom assim, que eu preciso melhorar. Então, o marketing pessoal é um conjunto de ações, é um conjunto de forma, de conteúdo, de aparência, como que eu estou me vendendo, estou com a roupa certa, no momento certo. Então, na verdade, marketing pessoal é relacionamentos, então, enfim, são vários assuntos que precisam estar num só conteúdo, numa só pessoa, porque eu sou uma marca. Sim. Aí eu preciso estar com essa marca forte no mercado
E é isso, como que os outros estão me vendo. Então, no marketing pessoal, eu preciso me colocar como um produto dentro da empresa onde eu atuo. Com certeza. Eu sou uma marca, um produto e que preciso estar vendável. Estou me atualizando? De que forma está o meu conhecimento, o meu currículo, né? A questão da postura profissional. Então, eu estou me vendendo. E como que eu estou agregando valor a essa empresa? Sim. Isso é muito importante. E que tipo de estratégias o marketing pessoal se utiliza para que ocorra essa competitividade, Carol? Na verdade, o marketing pessoal é eu. O que eu me planejo? Qual é o meu diferencial? No que realmente eu me diferencio dos demais? Entra aí um trabalho de reflexão e de análise da pessoa e de que forma ela está no mercado. Isso aí, de que forma qual é o meu diferencial realmente? Como que eu me agrego valor para essa empresa? O que eu faço de diferente querendo resultado diferente? Porque se eu faço sempre a mesma coisa, eu vou colher sempre o mesmo resultado. Então, no que eu me diferencio? Eu faço tudo direitinho ou eu tenho algo a mais? Qual é o meu diferencial? É para que realmente eu agregue valor à minha marca, os outros também têm que ver isso. Não é o que eu acho que é o meu ponto forte, mas como que os outros me veem. Qual é o meu diferencial em relação ao mercado de trabalho, como que eu estou e principalmente me relacionando. Porque marketing pessoal também é isso. É relacionamento, é troca. Eu costumo brincar e dizer assim para meus alunos, vai num evento, vai numa palestra, quantas pessoas novas você conheceu? Quantos cartões você trocou? Quantas pessoas te conhecem? Quem conhece você? Então, o marketing pessoal também está muito ligado a isso. A relacionamento, a postura. Muitas vezes a postura profissional te fecha ou te abre portas no mercado de trabalho. É a forma como tu se posiciona, a forma de falar, de se apresentar, a tua roupa adequada. Tudo isso influencia. Com certeza. Tudo tem que ser uma harmonia. Tua roupa está adequada ao ambiente de trabalho? A primeira entrevista, não adianta, a primeira impressão é que fica. Como que eu estou adequado? Qual é a roupa ideal para o mercado de trabalho? A questão da formalidade, tanto no agir e também a questão do falar. Muitas vezes precisa ter conteúdo também, não adianta só a aparência. Marketing pessoal é muito disso. Quando eu vou apresentar um projeto, apresentar um plano, eu estou preparado, eu tenho capacidade de argumentação sobre esse assunto, está adequado o que eu vou falar, eu sei colocar com pausa, com objetividade e principalmente com coerência, aquela que não ser prolixo, como eu digo, Tem um início, tem um meio, tem um fim, então é isso, eu consigo argumentar. Então, é um conjunto de coisas, conteúdo, aparência, relacionamento. Então, eu costumo dizer o tripé do marketing pessoal. Mas tudo isso tem que ser para um profissional de sucesso. E o que é esse profissional de sucesso? Como trabalhar isso? Como trabalhar? Eu costumo falar da palavra chá. O famoso chá. Explica que chá é esse, porque a sala de casa não sabe. Conhecimento. Em primeiro lugar, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso saber do assunto, eu preciso estudar sobre o tema, seja ele qual for. Dominar o assunto. Habilidade. Eu preciso ter conhecimento, mas também ter essa habilidade de aplicabilidade, de saber lidar com o tema. E atitude. Profissional que tiver conhecimento, habilidade e não tiver atitude, não vai resolver. Então, eu preciso juntar tudo isso. A partir do momento que eu sei o assunto, tenho habilidade, eu vou lá e faço. Então, a proatividade é muito importante nesse mercado de trabalho que vem se configurando hoje, porque há um tempo atrás a gente via profissionais extremamente bem qualificados, com graduação e mestrado e doutorado, mas a gente via profissionais numa zona de conforto muito grande, mas sem atitude também. E hoje em dia o mercado valoriza muito essa proatividade. Com certeza, a atitude. E além do chá, acrescentou mais 2 letrinhas, é o chá V, que é valores. Além de tudo isso, eu preciso ter valores. O que é meu valor? Aquilo que eu não abro mão. Então, eu preciso ter tudo isso, mas saber qual é o meu valor, o que é primordial para mim. A ética, a responsabilidade, a humildade. Então, são valores que eu não abro mão. E o entorno, que é o chave, na verdade. O entorno é, para mim, aonde que eu estou aplicando. Eu estou no lugar certo, é aqui que valoriza. E eu digo sempre, toda vez que tu for trabalhar, que tu for fazer uma entrevista, conheça o máximo sobre essa empresa, o que ela atua, quais são os valores da empresa, quais são os seus valores, no que eu vou agregar para realmente dar resultado. Porque o empresário ele quer o resultado, claro. Qualquer empresa busca isso. E que forma eu vou agregar valor a essa empresa, que resultados eu posso trazer para ela. Então, marketing pessoal é assim, é um conjunto. As pessoas não têm muito esse hábito de quando vão se disponibilizar para fazer uma entrevista, pesquisar a respeito da empresa,
empresa para ter conhecimento da atuação dela realmente? É a proatividade. Eu já chego lá sabendo. Eu já posso dar iniciativa. Bom, essa pessoa, ela realmente está preocupada, ela foi além. Ela fez o diferencial. E a nossa última reprise traz um assunto polêmico e que merece a atenção e a mobilização não só da comunidade, mas do poder público também. A violência contra a mulher. Um assunto que merece mobilização. Como é que surgiu a ideia da instituição estar participando dessa campanha? A inserção, como ela surgiu? Como já existe o núcleo de promoção de direitos humanos, a temática violência contra a mulher também é um dos eixos no qual o núcleo atua. Esse ano, em conversa entre nós, surgiu pela professora Janete a ideia de o núcleo desenvolver alguma atividade sobre essa. E essa ideia foi muito bem agraciada pelo núcleo. Por quê? Porque o núcleo tem essa questão de atuar também nessa corrente que é a luta contra a violência contra a mulher. Os 16 dias do ativismo eu vou passar para a Janete, mas é uma luta a qual está sendo inserida, né? Que ela tem datas determinadas para ocorrer durante esses 16 dias de ativismo. Mas eu vou passar para a Janete falar um pouquinho sobre isso também, para mim não entrar na área dela. Tudo bem, agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, participando desse programa, que, como disse a professora Ana Paula, é um tema de extrema relevância, né, social. Os 16 dias de ativismo, então, é uma campanha mundial, né, que tem por objetivo fazer denúncia e debate sobre o tema da violência contra a mulher. Inicia-se no dia 25 de novembro, né, é uma data histórica, porque nesse dia foram assassinadas 3 mulheres na República Dominicana. Então, para marcar essa data, né, pelo fim da violência contra a mulher, se estipulou o dia 25 de novembro. Os 16 dias de ativismo, então, começam no dia 25 de novembro e vão terminar no dia 10 de novembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, por entenderem que a pauta da violência contra a mulher, então, integra, né, essa grande pauta dos direitos humanos. A Unicruz esse ano está de parabéns, e o Núcleo também, por ter abraçado essa ideia. O Núcleo está fazendo várias atividades. Nós fizemos no dia 25 uma exposição de vídeos e fotos aqui no hall do prédio 6 da universidade. Vamos fazer uma caminhada iluminada. Depois a Luciana vai estar falando sobre isso. Temos uma outra atividade que envolveu funcionários, professores, alunos na universidade, chamando a atenção para o tema da violência, né? Que não é somente a violência física, é a violência simbólica, a violência psicológica. A gente tem que pensar na questão da violência do Estado também, que ao não proteger essas mulheres, não deixa de ser uma forma de violência pela anulação, digamos, do papel do Estado, né? Tomar uma atitude. Isso. E os dias também que começam os 16 dias do ativismo, uma coisa que eu acho que é bem interessante, se vocês for ver, é dia 25 de novembro. Também é o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra. Por que também associar esses dois dados? Porque, mais uma vez, a nossa mulher negra também ela está e representa um grande percentual de vítimas de violência, principalmente da violência física, como a Janete falou, psicológica, institucional, entre outras. Então, também inicia-se esses 16 dias do ativismo, também dia 25, para chamar a atenção também, mais uma vez, para essa questão da vitimação das pessoas negras também. Antes da gente começar a gravar, a gente conversava um pouco a respeito dos números aqui do nosso município, né? Que apesar de nós estarmos em um município pequeno, considerado pequeno, esse tipo de violência existe em Cruz Alta, né? Existe, muitas mulheres sofrem com isso, mas muitas mulheres têm medo de tomar uma atitude, têm medo de procurar uma delegacia. Nisso daí a gente insere medo, vergonha, um monte de outros fatores, né? Vocês poderiam colocar um pouquinho desses dados para o pessoal lá de casa? Lu, o Centro de Referência Maria Mulher de Cruz Alta, até 2012, atendeu 622 casos de mulheres que foram procurar lá vítimas de violências. Essas violências iriam principalmente da violência física, violência sexual e violência psicológica, que é hoje, na minha percepção, uma das mais complicadas de você conseguir inserir nas pessoas que isso é um tipo de violência. Por quê? Porque violência psicológica é o momento que eu passo a chegar em casa e dizer: Cruzes, que comida horrível, a casa está suja, você é uma péssima mulher, começo a te menosprezar e te reduzir, eu estou fazendo uma violência psicológica contra você. Então, mas é uma das mais difíceis de inserir no cenário, que as pessoas ainda têm aquela percepção que violência é só o momento que eu faço uma violência sexual ou uma violência física. Tá? Então, em 2012, nós tínhamos no centro de referência 622 mulheres que estavam procurando lá. De 2007 até agosto de 2013, junto à Delegacia da Mulher, nós tivemos aproximadamente 7.490 casos de mulheres vítimas de violência.
É um número alto. Alto. Que eu gosto de fazer uma brincadeira estatística. Se teve 7.749 mulheres vítimas, teve 7.490 agressor ou pessoa que fizeram ação da violência. Chegamos a um número de quase 15 mil, o que representa 22% da nossa população da cidade. Quer dizer que de 2007 até 2013, 22% da nossa população se envolveu em casos de violência doméstica. Sim. E esse número é maior, Luciana, por quê? Tem filhos, tem pais, tem mães. Então, assim, essa história de que a violência doméstica não é um dado ou uma realidade presente na nossa vida é uma falsa verdade. Ela é presente. O que acontece, às vezes, a gente coloca um óculos escuro para não ver a realidade que está ali do lado. Tá? É mais fácil? Mais fácil. Outra mulher que sofre muita violência aqui em Cruz Alta, que era uma coisa que chamava atenção lá no centro de referência, são as mulheres idosas. Por quê? Tinham as pessoas que se aproximavam delas, começavam a ter relações com elas, passavam a morar com elas, e que eu fazia o quê? Eu pego o teu cartão, eu começo a receber para ti, eu começo a te menosprezar, eu começo a te deixar mais presa em casa. Então também são mulheres que sofrem violência. Sim, e é um dado que chamava bastante atenção também da procura que tinha-se até 2012 no centro de referência. Sim. As pessoas têm uma certa dúvida quando a gente fala em violência à mulher, porque elas pensam que o único tipo de violência é aquela que está estampada ali, né? É agressão física e isso basta. Mas não é, tem vários outros tipos de agressões, né, que as pessoas não se dão conta. Muitas vezes até a mulher que está envolvida nessa situação, às vezes não se dá conta. Em função da rotina da família, né? Ela acaba deixando aquilo passar. Na verdade, tem um sociólogo português, o Boaventura Souza de Santos, que ele diz que a violência contra a mulher, ela se evidencia de duas formas, né? Uma forma que ele vai dizer hardcore, né? Que é a morte, né? Ou a extrema violência física. E uma violência softcore, né? Que ela diz que ele diz, né? Esse sociólogo, que essa violência ela se expressa no seio das famílias, né? Essa violência que é aceita por toda a cultura patriarcal que a gente tem, pesa um estigma, né? De que a mulher é menos capaz que o homem, que a mulher é um ser humano sempre sob suspeita, né? Isso vem de uma cultura secular, vem lá de Aristóteles, São Tomás de Aquino, né? Que dizia que o ser humano feminino era um ser incompleto. O nascimento de uma mulher demonstrava a debilidade do procriador. Então essas ideias estão presentes no nosso imaginário coletivo ainda hoje, né? E essa cultura patriarcal que vai dizer que a mulher, por exemplo, tem a obrigação do cuidado da casa, do cuidado da família, isso é inquestionável. O que a gente pode observar? Que existe uma naturalização desse fenômeno da violência contra a mulher. A ONU fez um estudo no ano de 2010 chamado Mulheres no Mundo. Em 33 países, ser agredida pelo marido, pelo companheiro, era considerado algo esperado pelas mulheres, né? Então, o que explica, o que justifica que as mulheres esperem que sejam agredidas pelos homens, né? É toda essa cultura patriarcal que naturaliza a violência contra a mulher. E a gente tem que pensar que, por exemplo, assim, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a um trabalho digno ou mal remunerado, as mulheres no Brasil recebem 70% do salário masculino, mesmo ocupando o mesmo posto de trabalho, é um dado do DIEESE, né? Quando a gente pensa em equiparação salarial, as mulheres estão há 400 anos no Brasil de se equipararem salarialmente aos homens, né? Então, esses são dados que refletem também uma desigualdade de acesso das mulheres a uma igualdade de condição de gênero, né? É uma das metas do milênio, mas a gente não vai conseguir atingir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa seleção de entrevistados para essa segunda retrospectiva do Sala de Estar. Tanto conteúdo legal e com várias informações importantes que faz com que a gente sempre aprenda ou absorva alguma coisa. Eu me despeço por aqui desejando a você que nos acompanhou durante este ano um excelente ano novo, repleto de saúde e prosperidade. Aproveito também para agradecer aos nossos apoiadores culturais aqui no Sala de Estar, Loja Ágape Moda Feminina e Alcides Cabeleireiros e as suas equipes também. Hoje nós ficamos por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau.